Eles andam entre nós com um brilho nos olhos e um sorriso treinado. Sabem o que dizer, como olhar, quando tocar. Mestres da leitura corporal, da psicologia sutil, da presença que enfeitiça, parecem confiantes, sedutores, irresistíveis. Mas, por trás da fachada encantadora, há algo que ninguém vê. Porque por trás de toda conquista existe um jogo, e por trás de todo jogo existe um jogador. E todo jogador, cedo ou tarde, paga um preço difícil. Esse vídeo não é sobre as técnicas, não é sobre como conquistar alguém. É sobre o que acontece com aqueles que fazem disso um estilo de vida. É sobre os segredos sombrios, guardados por trás de olhares sedutores. É sobre a dor silenciosa escondida atrás de cada vitória fácil. Esse é um mergulho profundo na mente de quem aprendeu a conquistar todos e acabou se perdendo de si mesmo. Prepare-se para conhecer o outro lado da moeda, o lado que não aparece nos livros de sedução, o lado sombrio dos mestres da conquista. No começo, tudo parece inofensivo. Ele era apenas um jovem comum, como tantos outros, tímido, inseguro, com o coração ainda intacto e uma vontade silenciosa de ser notado. Havia vivido rejeições, silêncios, olhares que passavam por ele como se fosse invisível. E um dia, cansado de se sentir pequeno, decidiu aprender, decidiu entender, decidiu dominar o que antes o dominava. Foi aí que ele descobriu o jogo. Livros, vídeos, fóruns secretos, técnicas de linguagem corporal, gatilhos emocionais, neurociência da atração. Um novo mundo se abriu diante de seus olhos. E com ele, um novo poder nasceu dentro dele. A cada conversa que fluía, a cada sorriso conquistado, ele sentia algo mudar por dentro. Era como se estivesse, enfim, no controle. Pela primeira vez, ele era o caçador, não a presa. E o sabor da vitória era viciante. No começo, era só curiosidade. Depois, virou desafio. E então, virou necessidade. Ele dizia a si mesmo que era só um experimento, que não fazia mal a ninguém, que era apenas um jogo entre adultos. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Não nas pessoas que ele conquistava, mas nele mesmo. A empatia começou a ceder espaço à estratégia. A escuta verdadeira virou tática de persuasão. E os olhares que antes buscavam conexão, agora buscavam controle. Ele começou a se ver diferente, mais confiante, mais admirado, mas ao mesmo tempo mais distante de quem já foi um dia. Era como se cada nova conquista tirasse um pedaço da sua essência menos e colocasse uma nova máscara em seu lugar. O jogo o transformava e ele nem percebia. Porque, quando a sedução vira rotina, o toque deixa de ser toque. O beijo deixa de ser entrega. O olhar deixa de ser verdade. E assim, o garoto que só queria ser amado começava a desaparecer, dando lugar a um personagem, um mestre da conquista. Mas o que ele ainda não sabia é que quanto mais dominava o jogo, menos dominava a si mesmo. O que começou como curiosidade se tornou um hábito. E o hábito, silenciosamente, virou dependência. A cada nova conquista ele se sentia mais vivo, ou mais desejado, ou mais poderoso. Era como se o mundo, finalmente, confirmasse aquilo que ele sempre quis ouvir. Você é suficiente. Você vale a pena. Você é especial. Mas o problema da validação é que ela vicia. E quanto mais você recebe, mais precisa. Ele já não conversava com alguém por interesse genuíno. Conversava para testar, para ver se ainda tinha, se o charme ainda funcionava, se o olhar
ainda hipnotizava. Era como um artista em constante performance. Só que o palco era invisível, e a plateia na sua mente eram todos ao redor. Ele se tornou especialista em despertar desejos, plantar dúvidas, criar conexões instantâneas, menos apenas para provar a si mesmo que podia, que ainda era o mestre do jogo, que ainda era o escolhido. Mas por dentro, algo estava quebrando. Porque não importa quantos números de telefone ele conseguia, quantas noites ele vivia, quantos corpos cruzavam o seu, no dia seguinte, sempre acordava com uma pergunta silenciosa: por que eu ainda me sinto vazio? Ele não percebia, mas havia se tornado refém do próprio reflexo. E agora, tudo o que fazia era para manter essa imagem viva. Não podia ser rejeitado, não podia parecer fraco, não podia demonstrar afeto verdadeiro, porque isso o deixaria vulnerável. Então, ele seguia em frente, sempre sorrindo, sempre seduzindo, sempre vencendo, mas no fundo da sua mente, tudo aquilo era medo, disfarçado de charme. Medo de não ser amado por quem realmente era. Medo de ser esquecido quando o jogo acabasse. Medo de olhar no espelho e não reconhecer o próprio rosto. E como todo vício, havia momentos de euforia, mas também longos períodos de silêncio, culpa e exaustão. Ele vivia cercado de aplausos, olhares e promessas vazias, mas ainda assim se sentia invisível. Porque a verdade é simples e cruel. Não existe validação suficiente quando o buraco está dentro de você. Com o tempo, ele deixou de ser alguém que jogava e passou a ser alguém que vivia o jogo. As frases vinham automaticamente, os olhares, os gestos, os silêncios calculados, tudo ensaiado, tudo preciso. Ele se tornara uma máquina de impacto emocional. Sabia como criar conexão em minutos, como fazer alguém sentir que estava vivendo algo único. Era quase mágico. Quase. Mas havia um problema com tanta performance. Ele já não sabia mais quando estava sendo verdadeiro. O que antes era estratégia, agora era rotina. O que antes era atuação, agora era personalidade. Ele não sorria porque queria sorrir. Sorria porque aprendeu que um sorriso no momento certo derrubava defesas. Ele não elogiava porque sentia, elogiava porque sabia o que ativava o cérebro. De quem ouvia. Tudo o que fazia tinha um porquê, um cálculo, um efeito desejado. E aos poucos, as máscaras começaram a colar em sua pele. Ele percebeu isso quando se viu sozinho, em silêncio, e não sabia mais como ser natural. Não sabia mais como mostrar fraqueza. Não sabia mais como amar sem querer conquistar. A pior parte é que o mundo continuava a aplaudir, continuava a admirá-lo, a desejá-lo. Mas ninguém o conhecia de verdade, porque ele não deixava. Ele tinha medo, medo de tirar a máscara e não ser suficiente, medo de mostrar suas dores, suas falhas, suas feridas e ser rejeitado. Então, preferia manter a ilusão viva, mesmo que isso significasse matar partes de si. Pouco a pouco, o personagem que ele criou, agora, vivia por ele. E quanto mais ele interpretava, mais distante ficava do seu próprio rosto. Ele já não sabia quem era, apenas quem precisava ser para continuar sendo admirado. E talvez essa seja a maior tragédia dos mestres da conquista. Em algum momento, eles deixam de pertencer a si mesmos. Ele sabia exatamente o que fazer para ser desejado. Sabia o tempo certo do toque, o tom exato da voz, a palavra que fazia alguém se entregar, e a hora certa de se afastar para criar saudade. Era o mestre, mas suas relações, uma a uma, começaram a parecer todas iguais. Ele vivia noites intensas, olhares carregados de promessa, risos soltos, beijos marcados por química,
Mas no dia seguinte, tudo virava fumaça. As mensagens diminuíam. O encanto se dissolvia, e uma nova missão surgia para ocupar o vazio deixado pela anterior. Ele estava sempre cercado de gente, mas raramente acompanhado. Estava sempre conversando, mas nunca realmente sendo ouvido. Dormia com corpos quentes ao lado, mas o frio que sentia vinha de dentro. Porque não havia profundidade, não havia entrega, não havia verdade. As conexões que criava eram baseadas em impacto, não em intimidade. E por mais que soubesse se fazer necessário, nunca se permitia ser vulnerável. As pessoas se apaixonavam por ele menos, mas era por uma versão cuidadosamente construída, uma fantasia viva. E a cada vez que alguém dizia: "Nunca conheci alguém como você", ele sorria por fora, mas por dentro sentia-se mais sozinho do que nunca. Era como se vivesse em um mundo de espelhos, onde tudo refletia beleza, desejo e fascínio. Mas não havia chão, não havia raiz, não havia lar. Ele começou a perceber que havia algo errado, quando pela primeira vez conheceu alguém que queria conhecer ele. Não o sedutor, não o encantador, mas o homem por trás da armadura. E ele travou. Ele não soube como agir. Sentiu medo, porque ele já não sabia como ser verdadeiro. A verdade o deixava-no demais. E depois de tantos anos usando máscaras, ficar nu era como perder a própria identidade. E assim, ele se afastou. De novo, como sempre. O ciclo se repetia, e o frio ficava mais profundo. Porque no final, não importa quantas pessoas você conquiste, se você não consegue se entregar, tudo vira teatro, e o palco pode ser cheio de luz, mas o coração continua escuro. Chega um ponto em que o jogo já não diverte, não intriga, não satisfaz, mas ele não consegue parar. Mesmo cansado, mesmo vazio, mesmo sentindo que está perdendo algo essencial, ele continua, como um artista preso a um papel que já não ama, mas não pode abandonar. Porque o público espera. Porque o personagem é tudo o que ele tem. E assim, cada novo flerte não é mais curiosidade, é obrigação. Cada nova conquista não é mais prazer, é anestesia. Cada novo sorriso não é mais conexão, é defesa. Ele se tornou refém do próprio personagem, preso em um ciclo que ele mesmo criou. Um ciclo de performance, conquista e afastamento. E quanto mais o tempo passa, mais ele percebe. Ele não sabe mais como sair. Ele tenta dar uma pausa, tenta se desconectar. Mas logo sente o incômodo, a inquietação, o medo de se sentir ninguém, porque, sem a validação constante, tudo parece perder sentido. O espelho fica mais pesado, a mente cada vez mais pior. O coração mais silencioso. Ele tenta se convencer de que ainda está no controle, que ainda escolhe, que pode parar quando quiser. Mas a verdade é outra. Ele está viciado, não no prazer do outro, mas no poder, na sensação de ser desejado, no ego alimentado a cada novo olhar. Ele não percebeu, mas já faz tempo que perdeu o controle. Já não conquista por desejo, conquista por medo. Medo diz perder, medo de não ser lembrado, medo de descobrir que, sem o jogo, ele não sabe quem é. E o que antes era liberdade, agora é prisão. Uma prisão feita de aplausos vazios e silêncios ensurdecedores. O mestre da conquista, agora, é apenas mais um prisioneiro do próprio personagem. Foi numa noite qualquer, sem festa, sem aplausos, sem beijos, apenas o silêncio. E ele, o quarto estava escuro, mas a mente dele, mais ainda. Ele se sentou na beira da cama, olhando para o chão como quem procura uma saída. As mãos trêmulas, o peito apertado.
Era como se algo dentro dele gritasse, mas sem som. Olhou para o espelho e não gostou do que viu. Não era o rosto que incomodava, era o olhar. Um olhar vazio. Um olhar exausto de fingir, de encantar, de vencer. Sempre. Ali, diante daquele reflexo, pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. Não o medo de ser rejeitado, mas o medo de perceber que passou tanto tempo tentando ser alguém, que esqueceu quem era. As memórias voltaram como facas. Os olhares sinceros que ele afastou, as pessoas que quiseram amá-lo. E ele não deixou. As noites que pareciam intensas, mas terminavam em silêncio. As mensagens que nunca respondeu. Os talvez que nunca viraram algo real. Ele percebeu que havia se tornado um colecionador de momentos descartáveis, um ilusionista das emoções, um escultor de máscaras. E agora estava nu, sem palavras prontas, sem charme, sem escapatória. A dor veio como uma onda, e pela primeira vez, ele chorou, não por ter sido rejeitado, mas por ter se rejeitado por tanto tempo. Chorou por tudo o que não viveu, por tudo o que fingiu sentir. Ele entendeu, naquele instante, que a maior mentira que contou foi para si mesmo. Ele dizia que era livre, mas era prisioneiro. Dizia que era forte, mas estava quebrado. Dizia que era desejado, mas nunca se sentiu amado. Diante do espelho, ele não viu um mestre. Viu um homem cansado, um menino perdido dentro de um corpo treinado para encantar. E nesse instante, entre as lágrimas e a solidão, algo mudou. Não era o fim, mas talvez fosse o começo. No fim das contas, não foi o jogo que o destruiu. Foi o silêncio entre uma conquista e outra. Foi o espelho que já não devolvia mais identidade. Foi o vazio de nunca ter se deixado ser amado. De verdade. Ele aprendeu a conquistar todos, menos a si mesmo. Durante anos, viveu para despertar emoções nos outros, mas sufocou as próprias. Fez corações baterem mais rápido, mas ignorou o próprio pulsar. Fez outros se sentirem especiais, mas nunca acreditou que ele merecia isso também. Sem máscaras. Ser mestre da conquista não foi o problema. O problema foi ter usado isso para fugir. Fugir do medo. Fugir da vulnerabilidade. Fugir do ser humano. Porque existe uma dor silenciosa em não ser amado por quem realmente se é. E essa dor não se cura com aplausos, nem com corpos, nem com vitórias momentâneas. A cura começa no momento em que se escolhe parar. Parar do finger. Parar do manipular. Parar de se esconder atrás de charme e técnica. Começa quando se tem coragem de se olhar no espelho e dizer: chega, eu quero me reencontrar. E talvez esse seja o verdadeiro poder. Não o de conquistar o mundo, mas o de se aceitar menos com todas as falhas, medos e cicatrizes, porque no fim, quem ama a própria verdade já não precisa mais do personagem.